Daqui a pouco a gente já começa nossa aula. A gente tem 9 participantes aqui por enquanto. Vou dar mais uns 3 minutinhos aí de acréscimo para a gente poder começar, tá? Eu já mandei para os representantes das escolas parceiras a lista de presença, né, o link para a lista de presença, para eles poderem ajudar vocês a preencher. Caso algum aluno não tenha conseguido, né, preencher, eu já passei para os representantes das escolas parceiras aí. Lembrando que a gente precisa de uma frequência, né, de no mínimo 75% para poder dar o certificado, né, para o pessoal que está participando aí da jornada de iniciação científica. E independente disso, né, independente do certificado, eu, eu quero lembrar que esses conhecimentos que a gente está passando, né, durante essa semana são extremamente importantes para dar um embasamento para vocês poderem fazer um projeto bem feito, tá bom? Então, prestem atenção, né? Tentem fazer, cumprir com as atividades, para a gente poder atingir aí o nosso objetivo, que é elaborar um projeto de excelência, tá bom? Um projeto de nível competitivo. A aula de hoje, que é sobre engenharia de prompt. E, para quem não me conhece, sou o professor
Roberto, né, eu sou professor aqui do Colégio Militar, é, trabalho, né, com iniciação científica já há algum tempo, trabalho com inteligência artificial e com biologia computacional já há bastante tempo, então eu vou aqui passar para vocês alguns macetes, algumas dicas, né, de como preparar um bom prompt. Mas o que é prompt, né? O que é IA? Né? Tem alguns conceitos que a gente precisa revisar antes de a gente partir para a prática. A primeira parte, né, da aula é, obviamente, uma parte teórica, né? A gente vai levar um tempinho aí para conhecer algumas técnicas de engenharia de prompt. E na segunda parte a gente vai partir para uma prática, né, onde eu vou contar com a participação de vocês, beleza? E ontem, na aula do professor Sampaio, a gente terminou com uma tarefa para casa, né, que era que cada um fizesse um mini projeto, o esboço de um mini projeto. E a ideia é que esse mini projeto já fosse o esboço aí, né, do projeto que vocês vão desenvolver para a Feira de Ciências, tá bom? Então, quem tem acesso aí ao Google Classroom, por favor, vá lá na sala de aula, né, lá no módulo do professor Sampaio, né, da primeira aula, para poder pegar as instruções aí de como fazer, né, esse mini projeto, beleza? Então, não percam tempo. A aula de hoje pode ajudar vocês a cumprir com essa tarefa que ele passou ontem, beleza? Mas eu vou fazer, obviamente, eu vou fazer outra atividade com vocês, com outro intuito. Mas o que vocês vão aprender comigo hoje pode ajudar vocês a fazer a atividade de ontem também. Todo mundo está me ouvindo bem? Todo mundo está conseguindo ver aí o slide? Tudo ok Beleza, aqui. Tudo ok. perfeito. O pessoal do Colégio da Polícia Militar, eu sei que vocês estão organizados aí em sala, né, professora? E aí eu só vou pedir para depois, show, excelente. Só vou pedir para depois vocês preencherem a lista de presença direitinho, né, para a gente poder ter esse controle, tá bom? Muito bem, então vamos lá para engenharia de prompt. O que é engenharia de prompt, né? O que é prompt? Primeiro, o prompt é uma pergunta, né? É um texto que a gente fornece, né, para uma inteligência artificial. Essa inteligência artificial, ela tem uma estrutura que a gente chama de LLM, né, um modelo de linguagem amplo, e esse modelo, essa IA, vai interpretar esse texto para poder processar e dar a resposta para a gente. Tá? Então, prompt é aquele textinho que a gente joga lá no Gemini, lá no ChatGPT, né? Lá no Perplexity, e aí ele processa, esses modelos processam esse texto e dão uma resposta para a gente. Mas o que é LLM? LLM é um modelo de linguagem, né, amplo, que é construído a partir de uma estrutura que a gente chama de redes neurais. Né? O que são redes neurais? Uma rede neural é um algoritmo, é um código de computador que ele é estruturado, né, ele tem uma cara, assim, né, uma estrutura que lembra muito uma rede neural humana, né, com unidades que lembram neurônios. Como assim, professor? Tem uma parte desse código que vai pegar aquela informação, vai processar aquela informação, beleza? Vai transformar aquela informação em um código, beleza? Assim como os neurônios processam as informações e transformam em impulso nervoso, essa unidade que a gente chama de perceptron, né? É como se fosse um neurônio da IA,
ela vai processar aquela informação, vai transformar aquilo, né, em um código que vai ser passado adiante para os demais, né, neurônios do modelo computacional. Então, uma rede neural é basicamente a estrutura básica da maioria das IAs que a gente trabalha, né, que a gente vê atualmente. IA é um conceito mais abrangente, né? O IA é um conjunto de tecnologias, né, de algoritmos que tem um comportamento que simula o cérebro humano, a inteligência humana. Esse comportamento, né, do computador, ele pode ser baseado em redes neurais ou não, beleza? Tem outras IAs que não funcionam na base de rede neural. Mas a maioria das IAs né, robustas que a gente trabalha, que a gente vê hoje no mercado, trabalham em cima desse conceito de redes neurais. Então, o IA é o grande, como vocês estão vendo aí nessa imagem, é o grande guarda-chuva, né, o conceito macro. Um tipo de IA trabalha, né, com redes neurais, outro tipo não, beleza? Outros tipos não. Esses tipos que trabalham com redes neurais, eles têm suas subclassificações, né? Uma delas é o LLM, né? O modelo de linguagem ampla. E aí depois, se vocês quiserem se aprofundar, né, nesses conhecimentos de aprendizado de máquina, né? Porque essas IAs, elas podem trabalhar, né, com algoritmos mais fechados, né, mais fixos, ou podem trabalhar com algoritmos que a gente chama de algoritmos de machine learning, né, o aprendizado de máquina. E esses algoritmos podem chegar a usar, né, uma estrutura que vai aprender com o que o usuário tá fornecendo, né? Ou pode aprender com a própria interpretação, né, do código. Então, eu forneço ali uma base de dados, né, ele não sabe se tem um padrão ou não dentro daquela base de dados, mas ele vai aprender, vai começar a reconhecer esse padrão com o tempo. E aí a gente tem, né, vários tipos de aprendizado de máquina. Um aprendizado de máquina supervisionado, não supervisionado, por reforço, semi-supervisionado. Então, o que vocês estão vendo aqui, né, são conceitos, todos eles relacionados ao conceito macro de IA, beleza? A IA, ela é um pensamento computacional que simula o pensamento humano, mas esse pensamento computacional pode trabalhar com machine learning. Dentro do machine learning, a gente tem ali vários tipos de aprendizado de máquina, ou machine learning, e esses aprendizados de máquina forneceram a base, né, a estrutura para hoje a gente poder fazer os LLMs, né, os modelos de aprendizado de máquina. Beleza, chegamos no LLM, então eu sei que LLM é uma IA, beleza, e é uma IA que aprende, né, é uma IA que aprendeu e que continua aprendendo com aquilo que o usuário está fornecendo para ela. Ok, é isso, tá? Mas como a gente utiliza um LLM? Como é que a gente utiliza um modelo de linguagem? Beleza, antes da gente entrar nesse detalhe, dá uma olhada nesses dois quadros aqui, tá? Do teu lado esquerdo, tu tá vendo aqui uma resposta, né? Tá vendo uma resposta aqui para uma pergunta que foi bem simples, né? Qual foi a pergunta? O que é esclerose múltipla? Eu perguntei para ele o que era esclerose múltipla. E aí ele me deu essa resposta aqui. Eu vou te explicar de uma forma clara e direta, mas antes vou conferir em fontes médicas atuais para manter, né, tudo certinho. E aí ele foi me dizendo o que era esclerose múltipla. Ok. E aqui, ó, eu fiz essencialmente a mesma pergunta, do lado direito aqui eu fiz essencialmente a mesma pergunta, mas de uma forma mais completa, tá? E aí, olha a diferença, né, da extensão da resposta. Ele me deu uma resposta bem mais robusta, bem mais completa. A diferença aqui está onde? Está em como eu fiz a pergunta, beleza? A diferença aqui está em como eu fiz a pergunta, que é o prompt.
Então, o prompt é a pergunta que eu estou fazendo para o ChatGPT, para o Gemini, etc. Então, dependendo da forma como você faz a pergunta, você vai receber uma resposta boa ou uma resposta ruim, tá bom? Então, o prompt é essa instrução, né, que tu vai dar, né, para o modelo. Beleza. E essa instrução, ela pode vir acompanhada de um contexto. O que é o contexto? Pô, tu tá dando para ele as circunstâncias daquilo que tu está perguntando. Pode ser a forma como ele deve se comportar, né? Pô, encara isso como se tu fosse um pesquisador, um biólogo, como se fosse um técnico de enfermagem, enfim. Isso é um contexto. Então, você dá a instrução, mas junto com a instrução você oferece um contexto também, né, para a IA poder te dar uma resposta mais completa. E o que é engenharia de prompt? É como você otimiza, né, como você trabalha e melhora esse contexto, beleza? Isso é engenharia de prompt. É como você vai trabalhar para melhorar as respostas a partir das suas perguntas, beleza? Para tornar esse modelo mais eficiente, né? Para tornar a resposta mais eficiente. Ok. Então, como é que um modelo de linguagem natural vai processar esse texto, essa instrução que eu vou fornecer para ele? Basicamente, pô, ele é um código, né? Ele é um algoritmo, um IA, né? Um chat GPT da vida, não passa de um algoritmo, né? De um algoritmo bem complexo, que usa uma base de dados absurda, né? Muito grande, muitos dados, para poder processar aquela instrução e me dar a resposta. Mas como ele faz isso? De uma forma matemática, né? Ele transforma aquele texto que eu estou fornecendo para ele em um código matemático, né? Que é o que a gente chama de embedding, né? Ele divide, né? Tokenizar isso, e esses tokens, essas subdivisões, esses blocos, ele vai transformar isso em código matemático, né, que é o próximo passo, que é o embedding, né? Então, aqui a gente tem a tokenização, que é a divisão daquele texto em blocos de palavras, certo? E, em seguida, a conversão, a transformação de cada bloquinho de palavra em código. Isso está implícito, está dentro do próprio código do modelo, né, do ChatGPT, etc. Beleza, e a partir daí, ele vai analisar esses embeddings para poder te dar uma resposta. Como é que ele analisa isso? Ele analisa a partir dos dados que usaram para treinar ele, né? Então, o ChatGPT ele foi treinado em tantos bilhões de dados, de base de dados, que gerou não sei quantos bilhões de embeddings, tá? E aí ele vai analisar isso, né? Aquilo que você escreveu, ele vai analisar a partir dos dados que foram usados para treinar aquele modelo. E aí ele vai te dar a resposta. Então, para não entrar em muito detalhe, é assim que um algoritmo vai interpretar aquela frase, né? Aquele texto, aquela imagem. Ele vai transformar isso em um código matemático, beleza? Mas é óbvio que quanto mais detalhado, quanto mais coordenadas você fornecer, né, quanto mais embeddings aí você alimentar, você fornecer para o código, né, para o modelo, melhor vai ser a sua resposta, tá bom? Beleza. O contexto, né? O contexto é aquela circunstância, né, que você está fornecendo para o modelo, além da pergunta óbvia, né, da pergunta básica. Então, todo LLM, né, todo modelo de linguagem, ele tem um número máximo de tokens que ele consegue processar. É óbvio que você não vai fornecer um texto absurdo, né, um texto muito grande, né, para ele, tá bom? Então, você não vai fornecer um texto muito grande, né, na sua instrução, no seu prompt. Por quê? Porque todo LLM tem um limite. E aí, se você ultrapassa esse limite, a resposta ela já não vai ser mais eficiente, né? Ele vai começar a errar, ele vai começar a se confundir na resposta,
Beleza? Então, essa é a ideia. A ideia da engenharia de prompt é a gente otimizar, da gente não colocar um prompt, né, uma instrução muito grande, ao ponto dele errar, e nem muito pequena, ao ponto da resposta ser insatisfatória para a gente. Beleza? Tudo bem até aí, pessoal? Estão conseguindo acompanhar? Vocês têm alguma dúvida? Se vocês estiverem com alguma dúvida, podem me chamar, tá? Podem levantar a mão aí, sem problema. Eu estou aqui contando hoje com o suporte aqui da Nina, né, que é monitora do Núcleo de Apoio à Pesquisa. Então, Nina, por favor, me ajuda aí com as perguntas. Se alguém levantar a mão, tu me avisa, tá bom? Beleza. Muito bem, então a gente vem agora, a gente vai continuar com a parte da otimização. Então, escolher as palavras é um passo muito importante, beleza? Deixa eu só ajudar aqui o aluno aqui rapidinho, tá? Muito bem. Então, a gente tem que escolher, né, muito bem as palavras, né, tem que estruturar muito bem o nosso prompt, né, porque quanto melhor for a nossa pergunta, melhor vai ser a resposta. Então, aqui já tem algumas dicas, né, de o que uma boa pergunta precisa ter, beleza? Então, o tom da resposta, se a resposta vai ser formal, casual, técnica, ok? Tá? Dá para a gente fazer essa instrução, dar essa instrução, né, para o modelo também. A profundidade, né, o formato da saída, como é que você quer que o modelo entregue isso para você? É uma lista, é um parágrafo, é um código em Python, né, é uma tabela, é uma imagem? Forneça isso também para o modelo, beleza? E também as possibilidades de erro, né? Esclareça isso para ele, ó, evite tal situação, limite-se a tal tipo de resposta. Isso também é bom a gente fornecer, mas aí depois eu vou dar alguns exemplos para vocês, tá bom? Aqui eu estou dando um exemplo, né? O primeiro exemplo, liste 3 vantagens da energia solar. Aí tu vai dar isso aqui para ele, ele vai fornecer uma resposta para ti. Na segunda, eu estou perguntando praticamente a mesma coisa. Percebe? Explique por que a energia solar é considerada uma fonte renovável eficiente. Os exemplos. Não é basicamente a mesma coisa, mas é algo que limita mais a resposta e que força mais o modelo a dar uma resposta melhor. Beleza? Então, quanto mais detalhada for a minha pergunta, melhor vai ser a resposta. Aqui, ó, a gente tem uma relação, né, muito direta, né, entre a qualidade do prompt, né, e a utilidade da resposta. Quanto mais específico, né, quanto mais detalhado for o meu comando, mais útil vai ser a minha resposta. Então, o primeiro prompt aqui, ó, explique o meu projeto, certo? Então, o resultado vai ser um resultado bem genérico e pouco útil. O último lá é, atue como professor, explique o desperdício de água para o ensino médio em tópicos sem termos técnicos, certo? Então, já é algo que tu está fornecendo para o modelo aquilo que você quer trabalhar, né? Então, eu vi ontem, né, alguns temas, né, propostos. Legal, alguns são mais específicos, foram mais direto ao ponto. Outros foram mais abrangentes, né? Teve assim, eu quero trabalhar com robótica. Legal, mas tu vai colocar isso para o modelo, né, de inteligência artificial? Me diz aí um projeto me fornece uma ideia de projeto sobre robótica. Né? Tu não vai ter uma resposta muito útil, né, do modelo. Agora, se você já tiver ideia, uma noção de um tema, né, com um problema mais delimitado, mais específico, aí a probabilidade de ter uma resposta mais útil é muito, muito maior.
né? Sem dúvida. Geralmente, os prompts a gente usa para esses 4 objetivos aqui, beleza? Para estudar, beleza? Hoje eu sei que tem muito aluno que usa o ChatGPT para estudo, mas infelizmente usa de uma forma inadequada, né? De uma forma incompleta. Se você conseguir usar um modelo LLM da forma adequada, você vai obter uma resposta muito melhor e vai ter uma melhora na sua produtividade, sem dúvida. Beleza? Eu quero deixar claro aqui, pessoal, que a ideia, né, não é incentivar vocês a fazer a IA pensar por vocês, porque a IA nunca vai fazer isso. Beleza? A IA sempre vai ser uma ferramenta. Beleza? Vou falar isso aqui mais tarde, né, mais para frente, mas o ideal é que você utilize a IA como ferramenta. A IA ela não pode ser usada como coautora de nenhum projeto científico, beleza? Você vai usar a IA assim, usei o ChatGPT para produzir essa tabela. Legal, uma ferramenta. É uma ferramenta, tá bom? Mas a interpretação dos dados, a leitura dos dados, a construção do conhecimento, é você que tem que fazer, tá bom? Você usa a IA como ferramenta. Então, você usa como estudo? Beleza, eu posso usar a IA para resumir um texto, né, um artigo científico e extrair para mim ali dados que sejam mais relevantes para a minha pesquisa. Posso, legal. Mas depois eu vou revisar toda a resposta dela. Tá? Como eu falei ontem, a primeira dica que eu dou para vocês é nunca aceite prontamente a resposta que a IA vai dar para você. Nunca. Sempre tenha um olhar crítico, sempre revise, tá bom? Então você vai falar, pedir para ela resumir um texto para você, legal, mas revise, compare com o texto original, veja se ela não está falando nenhuma bobagem. Por quê? Porque é você que é o dono do conhecimento e não a IA, tá? Ela está trabalhando com aquilo que ela foi treinada, beleza? A partir daquilo, né, que ela foi treinada. E são dados muito abrangentes, muito amplos. Beleza, você pode usar a IA para escrita também, para melhorar a sua escrita, pode usar para escrever algoritmos, né, para quem trabalha aí com programação, usar a IA para programar é um recurso maravilhoso que te poupa tempo para caramba, tá? Mas você também precisa fazer a pergunta correta, né? Preparar o prompt de uma forma correta para que a IA te dê um algoritmo bom, porque se você fizer escrever uma pergunta, né, um prompt ruim, incompleto, o seu algoritmo não vai ser 100%, não vai atender a todas as suas necessidades, tá? E amanhã a gente vai também explorar a questão do uso de IA para pesquisa, para levantamento, né, para revisão de literatura, né, nesse sentido. Para começar, uma estrutura que é muito usada, né, de prompt é a estrutura Automate. Né? O que, que significa Automate? Automate é um acrônimo, né, uma sigla que representa na verdade, características que um bom prompt precisa ter. Beleza? O A vem de agir como. Então, você vai dizer para o modelo agir como um personagem. Você vai oferecer ali a persona, né? Vai fornecer a personagem que a IA tem que assumir. Atue como um professor, atue como um pesquisador, enfim, você vai definir isso. O U vem de usuário. Então, para quem que você vai direcionar, né, esse trabalho? Ó, você vai ter que dar essa resposta para alunos do ensino médio, tem que dar essa resposta para um público leigo, né, tem que dar, enfim, é nesse sentido. O T é a tarefa, que é o cerne, né, do prompt, é o núcleo ali, né, o essencial do prompt. Então, você vai dizer ali, ó, eu quero que você faça isso, né, elabore isso, né, descreva tal coisa, é isso. Tá bom? Então, o T é da tarefa. O O é de output. Output é a saída. Como é que você quer que ele entregue isso para você? Tá bom? Forneça isso na forma de resumo, na forma de lista, na forma de gráfico, na forma de tabela, etc. O M já é o modo, né? Escrever de modo formal, informal, técnico, jurídico, etc.
O A, né, dessa sigla é o tratamento de casos atípicos. Vou já dar um exemplo aí de casos atípicos. E o T é de limite, tá bom? Estabeleça limites para IA. Evite tal coisa, limite-se a tal assunto, tá bom? A tal tipo de resposta. Vamos ver aqui um exemplo. Esse aqui foi um exemplo de prompt que eu tinha preparado, tá? Nesse exemplo, o que eu coloquei aqui? Haja como um pesquisador com formação em neurociência, psicologia experimental e desenho de estudos em saúde humana. Essa é a minha persona, beleza? Isso aí eu definia o personagem, né, para o modelo, que o modelo tinha que assumir. Essa outra parte aí é a tarefa, né? A tarefa que eu quis que ele fizesse. Ó. Analise o tema sono e desempenho cognitivo e elabore uma metodologia completa para essa pesquisa. Descreva, liste e organize o tipo de pesquisa, a hipótese, né? Toda a estrutura de pesquisa eu pedi para que ele fizesse. Próximo é a saída. Apresente a saída no formato de lista de passos numerados, né, com subtítulos bem definidos, etc. Próximo é o tom formal, que eu queria que ele desse. E o outro, casos atípicos. Está aqui, ó, o exemplo de casos atípicos. Se houver mais de uma possibilidade metodológica adequada, organize as opções em uma tabela com colunas, opção metodológica e quando usar. Tá vendo? A gente está estabelecendo algumas regras para a resposta. Ó, se tiver mais de uma opção de resposta, faz isso, tá bom? Se a entrada do usuário não pedir uma metodologia, mas apenas trouxer uma opinião ou feedback, responda entre os sinais, né, de maior ou menor, etc. E por último é o limite. O limite, no limite aqui, a gente geralmente fala assim, a gente não fala para ele evitar tal coisa, tá bom? A gente fala para ele se limitar a tal coisa. Limite-se a tal tipo de resposta. Né? Fale somente sobre os seguintes tópicos. Aí está, né, enumerado, aí está listado o elenco aí de tópicos que eu quero que ele trabalhe. Certo? Então, essa é uma estrutura muito completa, muito robusta, que serve que segue, né, o esquema Automate, que eu acabei de mostrar. Muito bem. Ah, pô, professor, mas aí está muito complexo. Como é que eu vou chegar num prompt com essa estrutura? Aí eu ainda te dou o bizu aqui do prompt para tu escrever aquele prompt. Né? Elabore um prompt sobre esse tema. Aí tu tem lá o tema, qualidade de sono de alunos do ensino médio, que foi o tema do prompt anterior, né? Seguindo esse esquema, que é esse aqui, né, com esse esqueleto. Eu vou colocar isso aqui, né, no chat agora, tá? Para vocês fazerem um exercício daqui a pouco. Se exercitar nesse prompt aí no chat GPT, no Gemini ou qualquer outro modelo de IA, né, que você esteja utilizando, tá bom? Mas nem sempre a gente precisa, né, de todos esses detalhes aí, né, nesse prompt. Às vezes a gente quer fazer, a gente quer desenvolver a resposta do modelo. Né? Muitas vezes a gente chega com uma IA fazendo uma pergunta simples para saber o que ela entende daquele assunto. E aí a gente vai desenvolvendo, né, o prompt a partir da resposta, né, que o modelo dá para a gente. Isso acontece muito quando a gente quer estudar, né, usando IA. Muitas vezes, quando a gente quer estudar, a gente faz isso. Então, aqui tem as técnicas básicas, né, básicas mesmo, né, as técnicas seminais de engenharia de prompt. Né, Zero Shot Prompting, Few Shot Prompting, cadeia de pensamento, autoconsistência, prompt de conhecimento gerado. Aqui estão as 10 técnicas mais utilizadas, mais famosas de engenharia de prompt. A primeira é a Zero Shot Prompt, né? Que é quando você pede para a IA fazer uma tarefa sem dar exemplo antes, né? Aqui está um exemplo, ó. Classifique
o sentimento dessa frase como positivo, negativo ou neutro. Hoje eu acordei muito animada para começar o projeto. Qual vai ser a saída esperada? Positivo, certo? Então, você não deu nenhum exemplo, né, de frase positiva, negativa ou neutra, mas você espera que ele te dê essa resposta baseado no conhecimento prévio dele, tá? Para que ela é útil? Para tarefas mais simples e diretas, né? Já o few shot, você oferece, né, poucos exemplos e espera que ele te dê uma resposta a partir daquele conhecimento que ele já tem, mas também a partir daquele, né, daquele dado que você forneceu. Na cadeia de pensamento, o que a gente tem? Você pede para a IA raciocinar em etapas, ao invés de responder direto. Olha só o que você está fazendo. Resolva passo a passo. João tinha 3 maçãs, ganhou mais 4 e depois deu 2 para um amigo. Com quantas maçãs ele ficou? Isso aqui ele vai forçar o modelo a pensar por etapas, beleza? Que é a cadeia de pensamento. Então, a saída esperada vai ser, né, uma resposta em etapas, porque ele processou isso em etapas, obviamente. Isso é muito útil para cálculos matemáticos, para problemas lógicos, para escrever, né, algoritmos. Isso é legal também, é um exercício bacana. Autoconsistência, né? Quando você pede para a IA resolver um problema, certo? Resolver o mesmo problema por mais de um caminho, né? Então, eu quero que você responda usando tal método e usando tal método e comparar, certo? Então, nesse exemplo, ó, resolva esse problema de 3 maneiras diferentes e depois compare os resultados para escolher a resposta mais confiável. Isso é útil, claro, né? Quando você tem um problema mais complexo que exige mais de uma resposta, você pode forçar o modelo, né, a dar essa resposta usando todos os métodos possíveis e te dar a resposta mais consistente. Prompt de conhecimento gerado, né? Um tipo de prompt em que você pede para a IA produzir informações, ideias, explicações ou conteúdo novo a partir do que ela sabe, em vez de apenas resumir um texto que você forneceu. Então, isso aqui é o que geralmente a gente faz, né? Tipo, explique o que é fotossíntese para uma criança de 10 anos usando uma comparação com uma cozinha. Isso aqui a gente faz bastante, né? Um prompt de conhecimento gerado. A gente força a IA a usar o conhecimento que ela já tem. Essa estratégia de prompt não é útil, né, caso você queira uma resposta mais complexa, claro, né? E também depende muito do modelo de IA, né, que você está usando, né, do tipo de IA que você está usando. A gente costuma usar o ChatGPT para tal finalidade, costuma usar o Perplexity para outra finalidade, o Gemini para outra finalidade, o Notebook LM, né, para outra finalidade. Então, cada IA atende um objetivo, né, em particular. A cadeia de prompt, né, o prompt em cadeia, né, quando você quebra uma tarefa grande em vários prompts menores em sequência. Isso serve muito, né, para você programar, né? Para quem trabalha com programação, isso é ótimo, né? Principalmente quando você quer analisar, estudar um código absurdo, um código grande, gigante, e aí você pede para ele quebrar esse código em tarefas, em etapas, para você poder estudar melhor, né, cada bloco, né, cada etapa. Para quem, isso aqui é mais específico para quem trabalha com programação, tá? Quando eu quero fazer um algoritmo, construir um algoritmo usando IA, eu preciso que a IA trabalhe por etapas, assim como o algoritmo vai fazer, eu preciso que ela trabalhe por etapas para dar uma resposta mais consistente, né? Mais robusta. Essa árvore, né, de pensamentos aqui é uma forma de pedir para a IA explorar mais de um caminho de raciocínio antes de escolher a melhor resposta, que parece um pouco, né, com essa, né, cadeia aqui que eu mostrei ainda agora, né, essa autoconsistência, né, que eu mostrei ainda agora.
Ela é útil, né, também, né, quando a sua tarefa exige várias etapas, né, mas que você quer chegar numa resposta melhor, tá bom? Não, você não quer só comparar, você quer comparar, você quer julgar aquilo e quer uma resposta ideal. Aí o exemplo, olha só, você vai usar a abordagem, né, quando você tem um problema, certo? Ó, você fornece o problema, nossa turma precisa arrecadar dinheiro para participar de uma feira de ciências. Né? Gere 3 possíveis estratégias diferentes. Para cada estratégia, analise o custo para começar, a facilidade de organização, chance de dar certo, etc. Então, você tem aqui vários problemas menores para ele analisar, beleza? E aí, ao invés de te dar uma única ideia, ele vai te listar, né, várias ideias com base nesses parâmetros, né, que ele está analisando. RAG também é uma estratégia muito utilizada, né, que é quando o modelo primeiro busca informações de uma fonte específica que você fornece e depois gera a resposta. Isso a gente faz bastante, né, quando a gente quer, por exemplo, analisar um artigo. Pô, pega esse artigo aqui, analisa ele, resume para mim os principais achados, as principais descobertas desse artigo, faz uma resenha, né, uma análise crítica, né, desse artigo. Isso é muito comum, né, na pesquisa científica. A gente usa bastante também o RAG para fazer esse tipo de análise. A gente pode, por exemplo, fazer o modelo, analisar 100, 200 artigos, né, diferentes, ler esses 200 artigos e apontar para a gente quais daqueles artigos realmente interessam para o nosso objeto de pesquisa. E muitas vezes a gente trabalha também com prompts multimodais, que usam mais de uma estratégia daquelas que a gente apontou agora, certo? E que utilizam mais de uma fonte, tá? Mais de um tipo de entrada, né? Então, você tem, né, nesse exemplo, analise a imagem do gráfico e explique passo a passo o que ela mostra, né? Primeiro, identifica o tipo de gasto e os eixos. Então, você está pegando um gráfico, fornecendo para o modelo, mas também você está dando instruções para como trabalhar a partir daquele gráfico, né? E que tipo de resposta você quer, né, gerar. Então, você tem aqui tipo uma mistura de várias estratégias de prompt, tá? A última, acho que é a última aqui, a última, que é a React, né? É um prompt que pede para a IA, né, raciocinar em etapas e agir quando necessário. Então, o nome vem de Reason e Act. Então, você tem aqui, você é um assistente organizado, né, para responder, siga esse processo. Aí você delimita, né, o passo a passo, né, para o modelo seguir ali na resposta dele, né? Entenda o problema, liste, né, o que você já sabe, o que ainda falta. Se faltar informação, faça uma pergunta curta antes de responder e depois dê a resposta final de forma simples. Então, você está forçando uma autorreflexão, né, do modelo a partir das primeiras respostas que ele vai gerar. Então, você tem aqui várias estratégias diferentes de prompt para você trabalhar. Isso depende daquilo que você quer, né, naquela hora. Se você quer uma resposta mais completa, mais complexa, aí você vai trabalhar no seu prompt, beleza? Mas se você quer uma resposta curta e ao mesmo tempo útil, beleza, aí você pode usar uma dessas estratégias sem problema nenhum. É só você saber fazer a pergunta, né? Para finalizar essa primeira parte, essa parte teórica, eu preciso falar, né, sobre a questão ética no uso de inteligência artificial. Como eu falei, nunca aceite prontamente a resposta que vem da IA. Né? Você tem sempre que ter aquele trabalho crítico, né, de supervisão.
A responsabilidade da pesquisa é sempre do pesquisador. Independente dele usar IA ou não, é sempre do pesquisador, tá? Então, ele que vai ser o autor, vocês são os autores. Você vai usar a IA como ferramenta, né, em algumas etapas do processo. Entendem a profundidade, né, do negócio? É mais uma ferramenta do que um coautor, beleza? Você vai usar a IA como apoio e não como autor. Se você utiliza a IA para gerar texto, imagem, analisar dados, é óbvio que esse uso ele tem que ser declarado no trabalho. Olha, nessa etapa aqui foi utilizado, né, o modelo de inteligência artificial nananana, para fazer tal coisa. Esse gráfico foi gerado com auxílio, com suporte do modelo fulano de tal. Mais ou menos assim, né? Você pode usar para fazer revisão gramatical, para fazer brainstorming, né, que é a tempestade de ideias, tradução, né, organização de literatura, mas, de novo, sempre com aquele trabalho de revisão, né, trabalho de supervisão. Copiar e colar trechos gerados por IA sem citação ou revisão crítica é considerado plágio, óbvio, por isso que eu falo, nunca aceite prontamente o texto, sempre revise e altere, claro, né? Você vai usar aquilo ali como base para o seu texto, que você vai escrever. E a mesma coisa acontece com os revisores, né? Quando você manda, né, para uma revista científica, aquele cara que vai revisar o seu texto, ele também não pode usar, né, a IA para fazer a avaliação, né, do artigo. Beleza? Gente, ó, a gente finaliza aqui a primeira parte, né, da aula, e aí eu quero saber se vocês têm alguma dúvida. A gente já pode começar a pensar aí na próxima parte da aula, tá bom? Que aí eu já vou dar a instrução para vocês. Alguma dúvida? Não? E aí, Wembley, tem alguma dúvida? Wembley, a gente tem um aluno presencial aqui hoje. Professor, eu queria saber como é que funciona prompt para IA. Quando a gente vai colocar, por exemplo, no Thinking, né? Por exemplo, quando a gente vê o ChatGPT, tem a resposta rápida. Uhum. Enfim, como é que funciona para IA e se isso altera alguma coisa no nosso prompt? Tá, o Wembley ele fez uma pergunta aqui sobre um modo, né, que o ChatGPT tem. Né? Quem trabalha com o ChatGPT versão paga tem a opção de escolher ali o modelo básico, né, o ChatGPT básico, e o modelo Thinking, né, que é o que vai pensar melhor. Existe uma diferença, por quê? Porque cada modelo ali foi trabalhado com um volume de dados diferente. Então, o Thinking foi treinado com um volume de dados maior. E tem uma estrutura mais robusta para dar uma resposta melhor. Então, a gente pode até trabalhar aqui um exemplo, tá? Depois a gente trabalha um exemplo. Eu já tinha até feito um prompt aqui para mostrar para eles, aí a gente pode usar o modelo básico e o modelo Thinking para eles sentirem a diferença. Mas tem sim diferença, tá? A gente pode testar, né, dois modelos aqui, né, para vocês perceberem que cada modelo vai dar uma resposta diferente, porque é trabalhado com um volume, né, e com uma quantidade de dados diferente, mas a qualidade, né, da resposta depende muito da qualidade da pergunta. Tá? Bem, se ninguém tiver dúvida, eu vou seguir aqui com a instrução para a parte prática. Se você quiser pegar um para praticar. Bem, a nossa prática ela vai consistir em duas tarefas, tá? Na primeira tarefa, você vai reescrever 5 prompts fracos. Tá? O que seriam prompts fracos? Você pode até pegar os 5 últimos prompts, né, que você jogou aí no Gemini ou no ChatGPT e tenta reescrever esses prompts seguindo essas instruções que eu botei no chat aí, né? As instruções do Automate, né? Do modo Automate.
E aí a outra tarefa é a gente criar um prompt padrão, né, um prompt básico aí para cada uma dessas 5 tarefas aí que estão elencadas. Já entendeu o tema do mini projeto criado no mini curso de ontem. Então vocês têm aí os mini projetos de vocês. Vamos entender um pouco o tema, tá? Montar perguntas sobre o mini projeto, revisar as hipóteses sem mudar o sentido, transformar o tema do mini projeto em uma pergunta operacionalizável, isso é importante. O que é uma pergunta operacionalizável? É uma pergunta cuja resposta vai te permitir medir, né, estabelecer variáveis para analisar aquele problema. Então, é uma pergunta que já te ajuda mais ou menos a estabelecer os objetivos específicos, a metodologia, tá bom? E, por último, montar os objetivos para o mini projeto. Então, a ideia aqui é a gente sair, né, dessa instrução de hoje com esses prompts, com essas instruções que ajudem a gente a montar, né, o mini projeto de vocês. Eu estou falando mini projeto aqui porque a gente está raciocinando num horizonte de uma semana, né, uma semana de jornada científica. Mas esse mini projeto, depois que passar essa semana, vai se tornar o projeto de iniciação científica de vocês, beleza? Acabei de ver aqui. Beleza, obrigado, Nina. Então, sobre os prompts, o senhor recomenda o Pedro, né? Pedro Cristino. O senhor recomenda um prompt que tem incluso tudo que o usuário necessita do agente A, ou alguns pequenos prompts ajudam a gente a entender a ordem. Tá. O que você quer? Tá? O que você quer que ele te responda? Dependendo daquilo que você quer que ele responda, aí o prompt pode ser mais detalhado ou não, tá bom? Eu vou dar um exemplo aqui. Quando eu quero preparar uma aula, né, usando o notebook LM, por exemplo, às vezes eu já forneço vários materiais, né, para o notebook LM, que é muito bom, por sinal, né? Vários prompts para o notebook LM para ele construir um resumo ali, né, a partir daquele material. E às vezes eu começo com um diálogo, né? Explique aí sobre fotossíntese. Aí ele vai me dando uma resposta bem simples. E aí eu vou dialogando com ele. O que é etapa clara? O que é etapa escura? O que é fotossistema 1? O que é fotossistema 2? Qual é a função da clorofila? Sabe? E eu vou dialogando com ele, né, para desenvolver todo aquele histórico de diálogo, né, que eu estou tendo com o Notebook LM. Aquilo ali, todo aquele chat, né, que eu tô tendo, né, que eu estou desenvolvendo, né, com a IA, depois eu posso usar para construir um podcast, né, para construir uma apresentação, né, de PowerPoint, um infográfico, etc. Então, depende muito, né, do que você quer obter, tá bom? Como aqui o nosso intuito, o nosso objetivo maior é ajudar vocês a construir a estrutura, né, da pesquisa de vocês, então vamos começar com os temas, né, dos projetos de vocês. E aí eu vou usar aqui como exemplo, tá, a Ana Júlia, né? Ana Júlia, a tarefa de ontem que o professor passou está no Google Classroom, né? A gente colocou lá como tarefa. Você não precisa enviar nenhum PDF, né? Nenhum texto em Word, não. Você faz, né, com a sua equipe, com o seu orientador e tal, segue aquelas instruções que estão lá no Google Classroom. Eu vou compartilhar aqui a tela do Google Classroom, tá bom? Para facilitar aqui a nossa vida. Peraí. Então, aqui, ó,
No mural das atividades, aí você vem na parte das atividades mesmo, né? Na parte das atividades, a gente já tem tudo dividido, né, por módulo, beleza? Os 5 módulos estão aqui. Então, o módulo de ontem, que era o caminho do saber fazer, do professor Sampaio, a gente viu aqui metodologia da pesquisa, né? Eu ainda não terminei de editar o vídeo, né? A gente gravou essa videoaula, né? Ainda vou terminar de editar para salvar o link aqui para vocês depois. Mas aqui, ó, a gente tem o esboço do projeto, que é uma tarefa que a gente passou ontem. Então, nessa tarefa, o que a gente vai, né, pedir, né, para vocês fazerem? Escolher um tema, né, pode ser de saúde, meio ambiente e tal. Eu até coloquei aqui as opções de temas que a gente está trabalhando na Feira de Ciências, né, desse ano, daqui do colégio. Aqui estão os principais temas, ó, divididos por áreas do conhecimento, né, ciências biológicas, agrárias da saúde, ciências exatas da terra e engenharias e ciências humanas e sociais aplicadas. Voltando aqui, a gente tem, além dos temas, a gente tem o que mais, né, para definir? Uma pergunta de pesquisa, essa pergunta é a tal da pergunta de pesquisa operacionalizável, né, que vai ser testada, medida ou resolvida, né, por meio dos dados e métodos práticos. Definir a hipótese, as hipóteses, né, nula e alternativa, estabelecer o objetivo geral e pelo menos 3 objetivos específicos, listar as variáveis, né, e elaborar um mini plano metodológico. Então, a ideia é vocês trabalharem isso aqui, né, com o orientador de vocês, né, com a equipe de vocês. E aqui eu estou dando aqui uma estrutura básica, né, de como seria esse mini projeto. Percebe aqui que a gente não está falando ainda de introdução, revisão de literatura, né, resultados esperados, não estamos falando de cronograma, nada disso, é só o começo mesmo, né, só o embriãozinho do que vai ser o projeto de vocês.
mostrando aqui para vocês as áreas, né? Porque na nossa feira a gente tem áreas bem específicas, né? Algumas dessas áreas atendem a interesses que são da defesa, né? Do Ministério da Defesa, etc. É claro, né, que a gente está trabalhando aqui com organizações militares, né? Polícia Militar, né? Exército, Marinha, Aeronáutica, etc. E aí, é claro que a gente tem interesses mais específicos, mais particulares, que seria interessante a gente trazer também para a Feira de Ciências. É óbvio, né, que isso seria interessante. E se algum, né, projeto que vocês estejam pensando trabalhe um tema que não esteja elencado aqui, a gente pode conversar tranquilamente para, né, para ver como articular isso e tentar encaixar, né, dentro de alguma grande área, tranquilamente, tá? Muito bem. Deixa eu continuar aqui. Eu vou mostrar aqui um exemplo a partir do, de dois projetos que levantaram ontem, né, de duas ideias que levantaram ontem, tá? Então, o primeiro exemplo é esse aqui, né? O uso de plantas da flora amazônica para o desenvolvimento de terapias para doenças inflamatórias, que foi um assunto levantado, né, por um dos alunos ontem. E aí, gente, eu coloquei esse primeiro prompt, ó, como transformar o tema uso de plantas em pergunta de pesquisa. E aí ele deu uma resposta para a gente, né? Detalhe, aqui eu estou usando o GPT, o modo mais básico, certo? Eu não estou usando o Thinking, né, que o Emily comentou ontem, ou ainda agora, comentou ainda agora, mas eu posso usar depois para mostrar a diferença na resposta, tá bom? Mas olha só, ele está te dando aqui, no seu caso, o tema é amplo, né? Uso de plantas da flora amazônica, finalidade, desenvolvimento de terapias, né? Alvo biológico, doenças inflamatórias. Então, você tem aqui já um desafio, porque está muito abrangente, né? Ok, aí ele está te dando algumas alternativas. Percebe que ele está sendo bem abrangente no tipo de resposta, tá? Ora, para outra resposta aqui, ó, que eu fiz ele gerar, isso aqui. Já com outro prompt. Olha só. Eu fiz esse prompt aqui, ó. Ajude a transformar esse tema, uso de plantas da flora amazônica para desenvolvimento de terapias para doenças inflamatórias, em pergunta operacionalizável. Devolva. Olha só aqui, ó. É como eu quero que ele me dê a resposta. Percebe que eu nem coloquei aqui aquela parte do agir como, né? Haja como pesquisador, especialista, para. Poderia ter feito isso? Poderia, tá? Então, eu vou colocar isso aqui também no chat para vocês fazerem esse exercício, beleza? Vou só tirar aqui o tema. E vocês podem usar isso como exercício. Beleza. Agora, olha só a diferença na resposta. A formulação da pergunta, ó, como compostos bioativos extraídos de plantas da flora amazônica afetam marcadores inflamatórios sistêmicos e celulares em modelos experimentais in vitro e ou in vivo,
no contexto de doenças inflamatórias crônicas. Percebe que ele continua abrangente, mas quem é que vai amarrar, quem é que vai delimitar agora, né, esse tema? É você. Pô, eu não quero trabalhar com todas as plantas, eu quero trabalhar com copaíba, eu quero trabalhar com andiroba, eu quero trabalhar com urucum, enfim, você que vai amarrar. E vai ser a sua variável X, percebe aqui que ele já está mapeando na pergunta as variáveis, né, que eu coloquei aqui, ó. Formulação no molde, como X afeta Y em Z no contexto W, tá vendo? Muito bem, então você tem aqui critérios de inclusão e exclusão. Quem que você vai incluir, né, na sua pesquisa? Plantas nativas da flora amazônica, com uso etnofarmacológico ou evidência preliminar anti-inflamatória, estudos com extratos padronizados ou compostos isolados, etc. Então, aqui são os seus critérios de inclusão. E esses são os seus critérios de exclusão, tá? Então, ele está bem mais detalhado, né, bem mais completa, né, a tua resposta. Medidas e definições operacionais, né, de Y, ou seja, os marcadores inflamatórios, quais são as variáveis que você vai medir, que você vai analisar. Isso aqui atende muito, né, para aquela pesquisa mais de bancada, né, mais experimental. Se você tiver condições, se você tiver parceria com um laboratório para fazer isso, ótimo, excelente. Então você já fecha com eles lá, pô, quais são os marcadores que vocês trabalham aí, né? Como é que a gente pode medir isso aqui, isso aqui, isso aqui? Beleza? E aí você vai delimitando, né, as suas variáveis. Motivo de importância é mais ou menos o esboço de uma justificativa, beleza? Por que é importante você fazer esse trabalho? Isso aqui, hipóteses, hipótese nula e hipótese alternativa. Para quem trabalha com pesquisa, pessoal, é muito importante você entender o conceito de hipótese. Hipótese é aquela tentativa de responder aquela pergunta inicial. Pô, eu acho que tal planta tem um efeito promissor na redução dos sintomas inflamatórios. Beleza, isso é uma hipótese. Essa hipótese é alternativa. A hipótese alternativa, ela está dizendo que o teu teste, né, que a tua proposta vai funcionar para resolver aquele problema. Agora, a hipótese nula, ela diz o seguinte, ela diz que não vai adiantar nada. Ela diz que as plantas que você vai estudar não têm efeito nenhum, né, na redução dos sintomas inflamatórios. Então, aqui, ó o exemplo, os compostos bioativos extraídos de plantas da flora amazônica não promovem alterações significativas, está vendo? A hipótese nula. Agora, o que é a hipótese alternativa? Que eles reduzem significativamente os níveis de marcadores inflamatórios, etc. Para pesquisa, você tem sempre que elaborar duas hipóteses, nunca uma só. Tem sempre que ter duas hipóteses, a hipótese nula e a hipótese alternativa. E aí, quando você faz a sua pesquisa, né, e obtém lá os dados a partir dos seus experimentos, o que você vai fazer? Você vai fazer análise estatística para demonstrar se os seus dados estão apontando para a hipótese alternativa ou para a hipótese nula. Estão concordando mais com a hipótese alternativa ou mais com a hipótese nula. Beleza? Então, isso é para você ter lá na frente, essas hipóteses aqui, é para você testar lá na frente, né? Confrontar com os seus dados, né? Com os seus resultados lá na frente e dizer, ó, esses dados aqui corroboram para que eu afirme, né, que os compostos bioativos têm um efeito significativo, né, na redução, né, dos níveis, né, de marcadores inflamatórios. Beleza? O objetivo geral é um objetivo da tua pesquisa, beleza? Avaliar o efeito, paraná. Mas tua pesquisa sempre vai vir acompanhada dos objetivos específicos, que são objetivos para cada etapa da tua metodologia. Pô, em cada etapa eu preciso cumprir com um objetivo específico, beleza? Então, isso, né, é o básico, né, da estrutura da tua pesquisa. Tudo bem aqui, gente? Vocês entenderam aí
a ideia, né, desse prompt? Beleza, então, eu quero que vocês... Ah, tá, esqueci aqui de mostrar o outro exemplo, né? O outro exemplo aqui. E o outro exemplo aqui, que é o exemplo 2. O exemplo 2 era sobre IA. Qual era o exemplo 2? Deixa eu ver aqui. Como transformar o tema IA para auxiliar no diagnóstico de câncer de pele em pergunta de pesquisa? Aí, de novo, uma coisa bem abrangente, né? Bem genérica, certo? Aí ele está te dando várias opções aqui, né? Em que foco que eu vou dar e tal. E agora, a versão mais específica. Então, com o uso de modelos de inteligência artificial baseados em imagens dermatológicas, ó, que ele já está amarrando aqui, né? Afeta a acurácia diagnóstica de câncer de pele em pacientes com lesões cutâneas suspeitas no contexto da triagem clínica dermatológica. Bem melhor, né? Mas óbvio que você não vai aceitar isso prontamente. Você vai melhorar, otimizar, ajustar conforme o seu objetivo, tá bom? E as suas limitações também, né? Então, será que a gente tem como treinar uma IA a partir de dados de imagem? Qual é o banco de dados que a gente vai usar? Qual é a base de dados? Será que existe? Será que é disponível? Será que é aberta? Então, são fatores que a gente tem que analisar aqui, né? Critérios de inclusão: pacientes com lesões cutâneas suspeitas, imagens obtidas por dermatoscopia ou fotografia clínica padronizada, etc., né? Critérios de exclusão também aqui. Medidas e definições operacionais de Y, da variável Y, que é a variável dependente, ó. A acurácia, né, do diagnóstico, a precisão do diagnóstico. Como é que você vai medir isso? Pela precisão do modelo, né? E aí entram as medidas, né, que ele está estabelecendo aqui, beleza? A justificativa aqui, de novo, né? Hipóteses nula e alternativa. De novo, ó, hipótese nula. O uso de modelos de inteligência artificial não apresenta diferença estatisticamente significativa na acurácia diagnóstica. Então, essa seria a hipótese nula. A alternativa vai defender que existe uma diferença estatisticamente significativa. Aqui o objetivo geral, né, avaliar o impacto do uso de modelos de inteligência artificial, e os objetivos específicos referem-se aos objetivos que têm que ser alcançados em cada etapa metodológica. Está aqui para a apresentação que a gente tinha a nossa tarefa, né, para fazer. Vamos lá, fazer uma tarefa, fazer a nossa tarefinha. Beleza, ó. Primeiro, reescrever 5 prompts fracos em prompts fortes. Eu quero que alguém daí levante a mão para dar um exemplo. Alguém? Dando um exemplo aí, ó. Dei 2 exemplos aqui em que eu modifiquei o prompt de 2 projetos, né, em prompts fortes.
E aí a resposta foi bem diferente, né? No Google Classroom, gente, eu também coloquei uns links, né, para outras IAs, tá? Tem aí o Perplexity, né, o Claude, além do ChatGPT, né, tem o Gemini, né, que são muito boas, né, para vários objetivos aí. O Perplexity, por exemplo, é um ótimo consultor aí de referências bibliográficas e ajuda bastante. Ver se eu consigo acessar aqui o modo. Alguém já chegou aí a reescrever algum prompt fraco? Tá terminando? Manda para mim no Zap. Eu mostro. O pessoal está pensando aí, ó. Eu vou botar aqui vou mostrar aqui a outra resposta que o chat me deu usando o modo thinking, tá? Onde ele pensa melhor. Certo. Aqui, nesse modo, vou até mostrar aqui de novo. Aqui ele está pensando melhor, né, para perguntas complexas. E aí o nível de resposta já foi diferente, né? Ele me deu uma alternativa, certo? E aí ele me deu outra alternativa, que é uma formulação mais específica, caso você queira algo mais experimental. Aí seria essa outra alternativa aqui. Critérios de inclusão e exclusão. Aí ele já me deu mais detalhado, né, os critérios de inclusão e exclusão. As medidas e definições operacionais de Y, também um pouquinho mais detalhado, né? A hipótese nula também, hipótese alternativa às hipóteses, ele também deu uma melhorada, né, no tipo de resposta. Beleza? Só para vocês terem uma noção aí da diferença, né, da resposta do GPT básico para esse thinking aí. Ele demora um pouquinho mais, mas a resposta dele é mais bem trabalhada. Conseguiu? Hoje um comitê da ONU para participar, faz tempinho. Ó, o comitê inicial, que eu coloquei aqui no ChatGPT no dia que eu fiz, era: Chat, faça tópicos de agenda para sobre a emergência de arboviroses e a inequidade vacinal. Desigualdade global na mitigação das arboviroses frente aos impactos dos desmatamentos da harmonização do jardinagem.
Aí, pronto, que eu fiz, mas pensando, né, no Automatic, né? Uhum. Foi assim. Pense como um jovem brasileiro engajado no mundo da simulação da ONU. Responda visando colaborar na construção de ideias no comitê com outros jovens engajados nessa simulação. Faça tópicos que possam se encaixar numa proposta de agenda, documento que direciona temas de debate de uma simulação da OMS, no contexto da emergência de arbovirose e equidade vacinal na de desigualdade global na mitigação dos arboviroses frente aos impactos do matamento e da reprodução desordenada. Dê resposta da tarefa definida em tópicos de temas e seus subsequentes formatos oficiais no documento. Seja formal, considerando que você está representando um diplomata no Comitê da ONU. Procure não devanear ou ser redundante em âmbito com a justiça global ou melhore a regulamentação de medidas de resistência. Legal. Atenha-se a tópicos atuais e relevantes para o direito internacional futuro. Tá. Tá bom? Tu já chegou no. Tipo, tu deu a resposta. Tu deu isso para ele já? Vou colocar agora. Tá. Vamos ver qual é a diferença aí das duas respostas. Foi curioso, né, cara? Vamos ver se ele vai melhorar essa resposta. Prompt fraco. Daniel tá dando um exemplo aqui. Fale sobre circ-RNAs no câncer do pulmão. Beleza. Eu vou colocar aqui no chat GPT. Deixa eu compartilhar aqui. A gente vê o que ele vai responder para a gente, né? Tá, aqui como eu só copiei e colei, ele já deu um exemplo, né, de como melhorar o prompt. Peraí, também fui ingênuo, né? Deixa eu criar outro diálogo aqui, outro chat, pronto. Beleza, aí ele deu para a gente aqui uma resposta. Falando bastante do papel do circ-RNA como ferramenta para o diagnóstico, né, como marcador. Beleza. Caramba, deu um flash meio diferente. Deu diferente? Quer ver? Vamos lá. Passa para mim aí pelo WhatsApp. Consegue? Beleza. Consegue? Consegue. Beleza. Posto. Tu não tá logado, né? No Google Meet. Tá, mas tu mandei pelo. Aí, Daniel, tô aguardando agora o prompt melhorado, tá?
Aí eu coloquei o mesmo prompt duas vezes. Uma na versão normal, Uhum. a outra no tempo. Tem, mas eu acho que não tem muita Do diferença. normal para o fim que não teve muita diferença, né? Eu acho que a maior diferença mesmo foi, eu acho que na forma que ele organizou, sabe? Por Uhum. exemplo, no normal que a gente coloca, tipo, ele coloca, pô, claro, vou estruturar essa ideia, que boa ideia que você teve e tal, é muito interessante esse assunto. Aham. Aí já no Thinking, ele é bem mais direto. E eu acho legal no Gemini também que ele coloca a linha de raciocínio que ele teve, né? O ChatGPT não tem muito isso. Ou tem? Não, não tem não. O Gemini é legal, mas enfim. Ele é bem mais direto, ele é como se fosse realmente, no caso que ele está falando de um documento, né? Ele está bem mais parecido com um documento. Mas é legal mesmo. Mas se for para pagar uns R$ 50 no Plus, pagaria. Depende, né, do objetivo. E... Ai, caramba. Vamos ver se alguém mandou mais alguma coisa. Tá. Imagine como um pesquisador especializado. Ah, o Daniel mandou outro agora, né? Imagine como um pesquisador especializado em biologia do câncer. Ok. Ah, agora vamos jogar esse prompt no GPT. Legal. Tá bem, né? É diferente, né? Pera aí. Ah, tá faltando aqui, né, Daniel? Tá incompleto aqui teu prompt, pô. Vou esperar tu completar aqui. Enquanto isso, eu vou trabalhar no que o Wembley mandou aqui. Você vê que o manual anterior que eu fiz? Sim, sim. Pera aí. O... A conversa inteira eu só. Não, só o prompt. Beleza. Que aí eu vou repetir aqui. Esse foi o original, né? Hum. Tá, então vamos lá, vou mandar esse original aqui. E você conseguiu fazer o. Outro detalhe interessante é que a qualidade da resposta ela melhora se você escreve o prompt em inglês, óbvio, né? Por quê? Porque os dados que são usados para treinar, né, e para estruturar a IA são dados majoritariamente em inglês, em língua inglesa. Então, ele, ele tem acesso, né, a muito mais dados em inglês e, e a qualidade da resposta também pode melhorar se você fornece o prompt em inglês. Então, vamos ver aqui o que ele retornou para a gente, né?
O Wendel tinha colocado aqui um prompt para ajudar ele em uma simulação da ONU, né, em uma pauta aí da delegação que ele estava defendendo, né, Wendel? Na ONU. Né? Chat, faça tópicos de agenda para MUN sobre a emergência de arboviroses e a inequidade vacinal, desigualdade global na mitigação das arboviroses frente aos impactos do desmatamento e da urbanização desordenada. Ok. Então, ele fez aqui o prompt, né, obteve a resposta dele, agora vamos ver aqui o prompt melhorado. Isso foi o pense como um jovem brasileiro engajado, é isso? Tá. Vamos lá no... Qual a diferença? Pense como um jovem brasileiro engajado no mundo das simulações da ONU. Responda visando, responda visando colaborar com a construção de ideias num comitê com outros jovens engajados nas simulações. Faça tópicos que possam se encaixar numa proposta de agenda do governo que direciona o tema dos debates de uma simulação da OMS no contexto de emergências de arbovirose e inequidade vacinal. Beleza. Vamos ver como é que vai ser a resposta dele, certo? Separando por tópicos aqui, a gente vai ver aqui a resposta. Ele já te dá uma estrutura melhor, né? Proposta de agenda: vigilância epidemiológica em áreas de expansão urbana precária e fronteiras ambientais, recorte diplomático, né, questões orientadoras, inequidade no acesso às vacinas. Tá. Bem diferente a resposta, né? É, bem diferente. Muito diferente. Um exemplo esse aqui. Vamos ver aqui. O prompt do Daniel aqui. Vou comparar aqui. Esse foi o prompt fraco. E esse é o prompt forte, né? E também melhora, né? Dá um direcionamento melhor. Mas ainda tem como a gente melhorar isso aqui, né? Tipo, o que que a gente quer que ele forneça? A gente quer que ele forneça uma lista de funções. O que que a gente quer que ele evite falar, né? Dá para a gente aumentar, né, a estrutura do prompt também. Mas só essa mudança, né, do primeiro para o segundo, você já percebe a mudança na resposta, né, no volume de resposta. Ok, pessoal? Pessoal, alguma dúvida? Tem mais algum exemplo aí que vocês queiram dar? Ana Júlia botou aqui, né? Escreve para mim sobre origem do circo. Legal, vamos lá. Ah, isso aqui me lembrou um outro ponto que eu toquei ontem, tá? A gente está muito com um viés de biológicas, certo?
preciso que vocês exercitem também, né, outros temas das áreas de exatas, né, e de humanas, no caso. Então, quem tiver interesse, né, de desenvolver um projeto na área de humanas e de exatas, por favor, você já tem aí algumas ferramentas interessantes para começar, né, o seu trabalho. Muito bem, deixa eu testar aqui, né, o prompt fraco, né, da Ana. Esse é o prompt fraco. Vai? Estou terminando aqui. Fala pro meu povo. Agora vamos testar o prompt forte, né? Explique como um professor para um aluno, analise e comente de uma forma mais informal e didática no formato de planejamento de aula e comente somente sobre a origem, onde surgiu e em que período. Beleza. Óbvio que ele vai estruturar melhor a resposta dele e vai te dar num formato de plano de aula já, né? Beleza. Porque você direcionou melhor a pergunta. Bem, outro exemplo aqui, ó, resumo de história, né? O outro, faça um resumo claro e objetivo sobre a Revolução Francesa, incluindo causas, principais acontecimentos e consequências em até 10 linhas. E aí, por aí vai, né? Você tem uma infinidade de possibilidades aqui de melhorar seu prompt. Mas para o que a gente quer que aqui na jornada científica, na jornada de iniciação científica, como usar essa engenharia de prompt, né, esses prompts, essas estruturas para estruturar melhor o nosso plano de pesquisa, beleza? Fazer uma hipótese bem feita, né, com objetivos, uma metodologia bem desenhada. Para você fazer isso, usando a IA, você precisa dominar a engenharia de prompt, tá bom? Alguma dúvida aí, gente? Se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, a tarefa, né, para vocês vai ficar nessa segunda parte aqui, né? Deixa eu colocar aqui o slide de novo. Nessa segunda parte, ó, vocês vão criar um prompt padrão, né, para essas 5 tarefas. Então, a ideia é você montar uma planilha depois para você, para o seu controle, né, com esses prompts aqui, beleza? Para cada uma dessas tarefas. E aí eu vou colocar isso aqui lá no Google Classroom, vou criar essa tarefinha aqui, e aí você senta com o seu orientador, com a sua equipe, pensem aí em prompts legais, né, bem estruturados. Vocês podem pegar o PDF aí dessa aula para revisar uma daquelas estratégias que a gente trabalhou, que a gente viu, né, durante a aula. E aí, finalizou, né, finalizou aí essa atividade, só dá lá o pronto, né, dá o ok e retorna para a gente, tá bom? Beleza, gente?
Agradeço aí a participação de todo mundo. Eu vou colocar aqui no chat, eu vou colocar a lista de presença, o link para a lista de presença para vocês preencherem, beleza? Lembrando que essa lista de presença, ela é para cada dia, tá, gente? Então, você tem aí como preencher em cada dia. Gente. Pronto. Aí eu deixo a lista de presença aí para vocês, é só preencher, e aí quem for preenchendo pode ir deslogando, tá bom?